Você fala. Você se expõe. Você se esforça para ser engraçado, interessante, para preencher cada segundo de silêncio com algo que prove seu valor. E ainda assim, você se sente como um fantasma. Sua presença parece deslizar pelas pessoas sem deixar marca, especialmente pelas mulheres que mais deseja impressionar. A dor mais profunda não é um não, é o vácuo. É a sensação de que sua essência é tão ignorada que nem mesmo a rejeição é concedida. Você é simplesmente não registrado. Você se pergunta, em um suspiro interno de frustração, o que há de tão errado em você que nem sua existência no espaço consegue causar um impacto. Essa angústia do homem invisível é o ponto zero. É onde a maioria desiste e aceita a narrativa da inadequação. Mas é também onde a verdadeira alavanca está escondida. Porque há uma lei não escrita, um conceito psicológico que a maioria ignora em sua corrida para fazer mais barulho, a lei do contraste emocional. Em um mundo saturado de estímulos, de masculinidades performáticas que gritam por atenção nas redes sociais e nas conversas, o silêncio deliberado não é uma ausência, é um contraste violento. O cérebro humano, e em especial a mente feminina, sintonizada para ler estados emocionais e não apenas palavras, é programado para notar desvios. Enquanto todos competem no ruído, o homem que cultiva uma quietude confiante cria um vácuo. Esse vácuo não é vazio, é uma pressão negativa que puxa a curiosidade para dentro. Ele sinaliza, de forma inconsciente mas poderosa, recursos internos inexplorados. Ele transmite que há algo ali que não precisa ser anunciado, porque seu valor não depende de reconhecimento instantâneo. Aqui está a virada que desmonta toda a sua ansiedade. Ela não se atrai pelo que você oferece, mas pelo que você segura. Sua necessidade desesperada de preencher todos os silêncios, de justificar sua existência com um fluxo constante de palavras, revela um medo ancestral, o medo da insignificância. É um grito silencioso que diz: por favor, note que eu existo. Quando você se cala com propósito, você para de pedir permissão para ocupar espaço. Você simplesmente o ocupa. Esse ato, aparentemente passivo, é na verdade o primeiro e mais poderoso ato de autoridade. É a declaração de que sua validação é interna. A consequência prática disso é imediata e transformadora. A partir de hoje, você não faz silêncio. Você aplica quietude. A quietude é um filtro biológico de alta precisão. Ela separa, com uma eficiência brutal, as curiosas emocionais das genuinamente interessadas. A mulher que não tem um interesse real ou profundo fugirá desse vácuo que você cria, porque não há ruído para ela reagir, não há âncoras emocionais para ela se agarrar. Ela se sentirá incomodada pela falta de feedback e irá embora. A mulher com potencial de interesse verdadeiro, no entanto, ficará. Porque seu instinto mais primitivo irá sussurrar que há algo a descobrir naquele silêncio, que há profundidade por trás daquela calma. A quietude, portanto, poupa seu tempo e sua energia, atraindo apenas o que tem potencial real. Imagine-se, então, não como um homem tentando ser ouvido em um estádio barulhento, mas como um poço profundo em um deserto de conversas rasas. Ninguém grita para um poço. Eles não exigem que ele se explique. Em vez disso, eles se aproximam com cuidado, olham para dentro daquela escuridão quieta e se perguntam o que há lá no fundo. Sua quietude deixa de ser um muro que isola e se transforma em um portal. A questão deixa de ser se você será notado. A questão se torna quem terá a coragem, a curiosidade e a profundidade necessárias para atravessar esse portal e descobrir o que há do outro lado. Você para de mendigar atenção e começa a conceder acesso. E esse é o primeiro movimento no tabuleiro de um jogo que você sequer sabia que estava jogando. E se a sua arma mais poderosa não estivesse na sua boca, mas nos seus olhos? Você foi ensinado que contato visual é sobre mostrar interesse, sobre conexão. E por isso você tenta. Mas o que você projeta, na maioria das vezes, não é interesse, é necessidade. É o que podemos chamar de olhar faminto. Seus olhos suplicam, vasculham o rosto dela em busca de um sinal de aprovação, de um sorriso que valide sua presença. Esse olhar é úmido, pesado, carregado de expectativa. Ele transfere, sem que você perceba, todo o seu poder emocional para ela. É o olhar de um mendigo emocional, não de um concedente. A dor que isso gera é sutil e corrosiva. É a impotência disfarçada de intimidade. Você acha que está se conectando, mas está apenas se esvaziando. O antídoto está no olhar de recipiente. Este é o método que substitui a busca pela recepção. Em vez de usar seus olhos para extrair validação, você os usa para receber informação. Em vez de escanear ansiosamente, você absorve calmamente. Seus olhos se tornam estáveis, serenos, como a superfície plana de um lago à noite. Você não reage imediatamente com um sorriso nervoso ou um aceno exagerado ao que vê.
Você observa como a presença tranquila, como ela se move e preenche o espaço ao redor do seu silêncio. Esse olhar comunica uma mensagem não verbal devastadoramente poderosa. Eu não preciso de você para me sentir completo, mas estou profundamente interessado no que você pode ser, no que você pode revelar, aqui dentro deste espaço que eu estou mantendo. É um convite, não uma súplica. Você pode testar isso de forma prática e imediata. Na sua próxima interação, depois que ela disser algo, pratique a pausa. Espere 2 segundos completos, que parecerão uma eternidade, olhando em silêncio para ela antes de responder. Não sorria para preencher o espaço. Não franza a testa. Apenas segure o olhar com o rosto relaxado. Observe a reação. Existem 2 resultados prováveis, e ambos são informativos. Ou ela desviará o olhar primeiro, um sinal claro de que você assumiu a estrutura da interação e ela sentiu o peso da sua quietude confiante. Ou seus olhos se dilatarão levemente, uma resposta fisiológica e inconsciente de atração e interesse aumentado. Em ambos os casos, você sentirá fisicamente o pêndulo do poder emocional balançar. Você perceberá que o silêncio, sustentado pelo olhar correto, não é passivo. É uma força ativa. É crucial, no entanto, evitar a armadilha da intensidade vazia. Quietude não é encarar como um psicopata, com os olhos arregalados e uma tensão artificial. Isso é apenas outra performance, e performances são detectáveis. A verdadeira quietude habita um corpo relaxado. O verdadeiro poder está na capacidade de estar completamente presente, sem a tensão sutil de precisar provar algo. Seu rosto deve estar macio, sua mandíbula solta, sua respiração calma. A quietude é uma energia que emana do seu centro, não uma máscara que você coloca no rosto. Quando você confunde intensidade rígida com poder, você gera desconforto, não atração. O desafio é manter uma presença que é ao mesmo tempo totalmente lá e totalmente à vontade. Por trás de toda técnica, existe um simbolismo profundo que fala diretamente ao inconsciente. Na linguagem simbólica que governa nossas interações mais primitivas, o homem que olha com uma quietude confiante está fazendo uma declaração primordial sobre a estrutura do universo. Ele comunica: eu sou o centro do meu próprio sistema solar, estável e autossuficiente em minha órbita. E você é bem-vindo a orbitar aqui, se assim desejar. Esse não é um convite verbal, sujeito a debate ou negociação. É uma experiência emocional que você provê, um ambiente que você cria. Sob esse olhar, ela não sente que está sendo observada, julgada ou avaliada. Ela sente que está sendo vista. E ser vista a partir de um lugar de abundância interior, e não de carência desesperada, é uma das sensações mais raras e cativantes que um homem pode oferecer. É isso que transforma um simples olhar em uma ferramenta de criação de realidade. Esse medo do silêncio que você carrega, essa urgência em preencher cada pausa com uma palavra, uma piada ou uma pergunta, não é acidental. Você o associa ao vazio, ao constrangimento, ao fracasso social. Acredita que um espaço vazio na conversa é um buraco negro que suga toda a sua credibilidade. Então você atira conteúdo, qualquer coisa, para tapar esse buraco. O que você não percebe é que, ao fazer isso, está cometendo um erro estratégico monumental. Você está roubando dela a oportunidade de investir. O desejo, seja ele emocional ou físico, não cresce em um solo saturado de água. Ele não brota onde já não há espaço. Ele germina justamente nos intervalos, nos espaços entre as coisas, onde a imaginação e a curiosidade podem trabalhar. Seu medo do silêncio, sua necessidade de saturar o ambiente, está sufocando a atração antes mesmo que ela tenha a chance de nascer. Você está regando a planta até afogá-la. A técnica para corrigir isso é transformar seu corpo e sua pausa em um ponto de interrogação físico. Não é algo complicado. Após uma afirmação dela, especialmente uma que revele algo pessoal ou uma opinião, ou em qualquer momento-chave da interação, você não precisa concordar ou discordar imediatamente. Em vez disso, incline levemente a cabeça para o lado. Mantenha aquele olhar contemplativo e receptivo que discutimos, e simplesmente fique quieto por alguns segundos. Não é um olhar de julgamento, mas de curiosidade silenciosa. Você está criando um vácuo escrutinador. Esse vácuo é psicologicamente insuportável para uma mente, especialmente uma que está acostumada a homens que fornecem feedback instantâneo. A necessidade humana por fechamento, por completar padrões, fará com que ela se sinta compelida a preencher aquele espaço. Ela começará a elaborar, a se explicar, a adicionar mais detalhes. Em outras palavras, ela começará a investir mais energia emocional e informacional na interação com você. Ela está, sem perceber, construindo a ponte para se conectar com você. A natureza é a melhor professora de magnetismo verdadeiro. Observe um predador de topo, um grande felino.
Ele não persegue sua presa ruidosamente, latindo e correndo em círculos. Ele se torna parte da paisagem. Ele observa, imóvel, desde a sombra. É justamente essa quietude iminente, essa presença contida e cheia de potencial, que gera tanto terror quanto fascinação. No reino sutil da atração humana, a dinâmica é espelhada. A quietude ativa o instinto feminino de investigação, um instinto profundamente enraizado na seleção de um parceiro que seja estável, seguro e dotado de recursos internos. Quando você abraça a quietude, você para de ser o homem que corre atrás da presa, suando e ofegante. Você se transforma no terreno misterioso e intrigante que deve ser explorado. Você muda de caçador para ecossistema. E quem explora um território, se apega a ele. Essa dinâmica gera uma reversão de poder silenciosa e inevitável. Na economia emocional padrão, a maioria dos homens busca ativamente a validação feminina. Eles oferecem palavras, elogios, atenção na esperança de receber um sinal de aprovação em troca. É uma transação clara. Sua quietude estratégica quebra esse contrato. Ela não oferece a validação esperada. Em vez disso, ela força uma pergunta inconsciente a surgir na mente dela. Por que ele não precisa da minha aprovação? Essa dúvida é o fermento mais poderoso para o desejo. A partir desse momento, o foco muda. Ela deixa de ser a fornecedora de validação e começa, ela mesma, a buscar a sua. Ela tenta decifrar o código do seu silêncio, procura eliciar uma reação, um sorriso, um comentário que valide o interesse dela. Você inverteu o fluxo. A energia agora se move em sua direção. E é aqui que a quietude transcende o comportamento e se torna narrativa. Cada silêncio seu que ela tenta decifrar, cada pausa que ela sente a necessidade de preencher, se transforma em uma pequena história que ela conta para si mesma. Ele é misterioso, ele tem profundidade, deve estar pensando em algo complexo. Ele não está desesperado como os outros. Sua quietude deixa de ser sobre você, o homem real, com suas inseguranças e dúvidas, e começa a ser sobre o homem que ela imagina que você seja. E a imaginação de uma mulher, alimentada pela curiosidade e pela falta de informação completa, é infinitamente mais poderosa e persuasiva do que qualquer currículo romântico ou lista de qualidades que você pudesse recitar em uma conversa. Você para de gerenciar sua imagem e começa a habitar um arquétipo, e arquétipos, por definição, são magneticamente atraentes. Você foi levado a acreditar que a chave está em ser interessante, em ter histórias fascinantes, opiniões inteligentes, um repertório de piadas. Você se prepara para ser um entertainer, o centro do espetáculo que cativa a plateia feminina. Esta é a armadilha mais comum e mais cara. A verdadeira alavanca de poder, a que poucos têm acesso, não está em ser interessante, mas em ser interessado. A quietude habilidosa não é sobre calar a boca, é sobre redirecionar radicalmente a sua atenção. Ela transforma você de ator, suando no palco em busca de aplausos, em diretor. Você não fornece o conteúdo do espetáculo, você cria silenciosamente o palco, a iluminação e a atmosfera onde o conteúdo dela será revelado. Você não brilha, você faz com que ela brilhe, e ao fazer isso, o reflexo ilumina você de uma forma muito mais profunda. Isso nos leva a um erro de percepção crítico, confundir silêncio estratégico com passividade. O silêncio do homem ansioso é passivo, é um buraco de nervosismo. O silêncio que propomos aqui é agressivamente receptivo, é uma postura ativa de absorção. É a quietude de um radar de última geração, não de uma pedra. Essa postura comunica, de forma não verbal e inquestionável, eu tenho todo o tempo do mundo e toda a atenção do meu ser para ouvir o que você realmente é, por trás das palavras de sempre, das máscaras sociais. Esse tipo de silêncio não é confortável para ela, inicialmente. Ele exige um esforço emocional, ele a desafia a ir mais fundo, a ser mais autêntica, a preencher aquele espaço de qualidade. E aqui opera um princípio universal da psicologia humana, inflexível como a gravidade. Quem investe esforço, valoriza mais. Ao fazer com que ela invista esforço emocional na interação com você, você aumenta automaticamente o valor que ela atribui a essa interação e, por extensão, a você. Existe um método simples de 2 etapas para colocar isso em prática, que transforma uma conversa comum em uma sessão de revelação íntima. A primeira etapa é o aceno de convite. Quando ela estiver falando, especialmente sobre algo pessoal, resista ao impulso imediato de responder com uma história sua. Ah, isso me lembra quando eu... Em vez disso, apenas acene lentamente com a cabeça, mantendo aquele olhar de recipiente. Esse sinal não verbal é poderosíssimo. Ele diz, sem uma só palavra. Continue. Isso é genuinamente interessante. Eu estou aqui, totalmente com você. A segunda etapa é o eco seletivo. Quando ela pausar, depois de terminar um pensamento ou uma frase carregada, não faça uma pergunta nova.
Repita, com uma entonação suave e curiosa, a última palavra ou frase-chave que ela disse. Por exemplo, ela diz: "E foi aí que eu simplesmente cansei e decidi mudar de carreira." Você, olhando para ela, repete: "Mudar de carreira?" E então fica em silêncio. O que acontece a seguir é quase mágico. Ela, sentindo que você tocou no ponto nuclear da questão, se sentirá compelida a se aprofundar. Ela expandirá, explicará os motivos, as emoções. Ela estará, literalmente, revelando camadas mais profundas de si mesma para você, sem que você precise interrogá-la. O que a grande maioria dos homens não entende, e essa é a revelação central, é que ela não se apaixona pelo que você diz. Ela se apaixona pela versão de si mesma que ela se torna na sua presença. Quando você a escuta com essa quietude qualificada, agressivamente receptiva, você faz com que ela se sinta da maneira mais rara e desejável, ouvida de verdade, compreendida em um nível que vai além das palavras e, paradoxalmente, desafiada. Desafiada a ser mais interessante, mais profunda, mais autêntica. Ela sai da interação, se sentindo como a mulher mais fascinante do mundo, porque você foi o espelho mais claro e mais exigente que ela já encontrou. E ninguém se apaixona por um espelho, as pessoas se apaixonam pelo reflexo que vem nele. Ela se apaixona pela mulher excepcional que ela é quando está com você. Isso nos leva ao poder simbólico mais elevado da quietude, a simbologia do vaso vazio. Nas tradições antigas, o vaso vazio não representa falta, mas potencial infinito. É o receptáculo pronto para conter o sagrado. Sua quietude é esse vaso. Você não impõe suas histórias, suas opiniões, seu ego. Você contém. Ao conter as emoções, as histórias, as vulnerabilidades e os insights dela, sem julgamento, sem interromper para equalizar, sem transformar em algo sobre você, você se torna um símbolo vivo de segurança e mistério. Você não é mais apenas um homem com quem ela conversa. Você se transforma em um santuário temporário. Ela não está simplesmente dando informações pessoais a um estranho. Ela está simbolicamente depositando partes preciosas de si mesma em um lugar que parece seguro, estável e digno de guardá-las. E quem deposita um tesouro em um cofre, sempre volta para ver se ele ainda está lá. Tudo o que foi construído até aqui, o olhar, o vácuo, a escuta, pode ser desfeito por um único impulso movido pelo medo, o medo de perder o controle. O desejo oculto é por certeza. Certeza de que ela está interessada, de que você não está perdendo a chance, de que o investimento emocional está seguro. Esse medo é o responsável por você ficar eternamente disponível, responder mensagens em segundos, sempre iniciar conversas, garantir que sua presença seja constante e reconfortante no radar dela. Você acredita que essa é a tática do homem dedicado. Na verdade, é a estratégia do homem desesperado. Em sua busca pela ilusão de controle, você sacrifica a única coisa que gera a atração genuína, a incerteza administrada. Você troca a posição poderosa do mistério pela realidade patética da previsibilidade. Homens previsíveis são funcionais. Nunca são desejados intensamente. O princípio em operação aqui é o do campo de distorção emocional. Sua quietude e presença contida, quando consistentes, criam um campo energético específico ao seu redor. Você não é apenas um corpo no espaço, você é uma atmosfera. Quando você se afasta fisicamente, encerrando uma interação no auge, não ficando disponível o tempo todo, ou emocionalmente, não buscando validação constante, você não desaparece. Sua ausência ressoa. O espaço que você ocupava, preenchido por aquela energia calada e confiante, não volta a ser um vazio comum. Ele emite um zumbido, uma lembrança de que algo de valor esteve ali e agora não está. É nesse vácuo deixado para trás que a ferramenta mais poderosa da mente feminina entra em ação, a idealização. Ela, inconscientemente, começa a preencher os espaços da sua ausência com projeções. Ela atribui a você qualidades, profundidades e intenções baseadas nas pistas sutis que sua quietude deixou. Ela constrói uma versão de você que é, inevitavelmente, mais interessante do que qualquer homem que esteja constantemente presente e explicando-se. Existe um sinal inconfundível de que esse campo está operando e que a reversão de poder está em curso. Ela começa a fazer perguntas sobre você. Ela tenta decifrá-lo. Ela inicia contatos com perguntas abertas como: "E aí, o que você tem feito?" Ou com desculpas triviais que são apenas pretextos para interagir. Por quê? Porque a quietude criou uma dívida emocional. Ela investiu tempo cognitivo e emocional tentando entender você, tentando resolver o enigma. O cérebro humano, em um mecanismo de autoproteção psicológica, racionaliza qualquer investimento significativo como valor. A mente dela conclui: se eu gastei tanto tempo e energia pensando nele, tentando decifrá-lo, é porque ele deve valer muito a pena.
O interesse deixa de ser uma reação ao que você faz e se torna um produto do trabalho interno dela. E ninguém questiona o valor de um trabalho do qual foi o próprio autor. O erro fatal, o momento em que a maioria dos homens estraga todo o feitiço cuidadosamente construído, é justamente quando percebe esse interesse crescente. A euforia da validação finalmente chegando é intoxicante. E o instinto, movido pela carência antiga, é voltar ao modo verboso e ansioso. É inundá-la com atenção, com mensagens, com confissões, com disponibilidade total. É como, no clímax mais tenso de uma peça de teatro, alguém acender todas as luzes do auditório. A magia é destruída instantaneamente. O mistério se dissipa. O arquétipo que ela estava construindo colapsa, revelando apenas um homem comum, carente e previsível. A resposta correta, a única que preserva e amplifica o poder, é manter a consistência emocional. Receba o interesse dela com a mesma quietude grata e confiante que o despertou. Seja apreciativo, mas não estático. Seja receptivo, mas não esfomeado. Isso confirma, no nível mais profundo, que aquele mistério não era uma tática temporária. Era a essência. E ela se sentirá compelida a cavar ainda mais fundo. Tudo isso se resume a uma metáfora final que redefine completamente sua posição no jogo. O homem comum age como um pedaço de metal, lançando-se desesperadamente contra o imã, tentando se grudar. Sua vida é uma sequência de investidas e colisões. O homem que domina a quietude entende uma verdade mais profunda. Fortaleça seu próprio magnetismo, e o ferro virá. Sua quietude não é, em última análise, uma técnica para conseguir uma mulher. Ela é a manifestação externa e inevitável de um mundo interno rico, estável e autossuficiente. É a calma no centro do seu próprio furacão. Você para de correr atrás de borboletas com uma rede, suando e se contorcendo. Você passa a cuidar do seu jardim com paciência e dedicação. Você torna o seu espaço tão atraente, tão rico em néctar e tranquilidade, que em um ato de puro instinto, as borboletas pousam em você. Elas não vêm porque foram perseguidas ou capturadas. Elas vêm porque o seu silêncio as convidou a descansar. E nada é mais poderoso do que um refúgio oferecido por alguém que não teme a solidão. Existe uma fronteira perigosa onde a virtude da quietude pode degenerar em vício, a paralisia por análise. Você pode se tornar tão hábil em observar, em escutar, em criar vácuo, que se esqueça do propósito final de toda essa estratégia, a experiência real. A quietude pode se transformar em uma zona de conforto covarde, um esconderijo intelectual onde você se sente poderoso porque compreende o jogo, mas se recusa a jogar. A dor que surge aqui é sorrateira, é o arrependimento disfarçado de sabedoria superior. É você, anos depois, racionalizando a oportunidade perdida com um eu sabia como fazer, só escolhi não fazer. O desejo oculto não é apenas entender os mecanismos da atração, é possuir a experiência, é sentir a textura da conexão real. A quietude é a pontaria firme, a respiração controlada antes do tiro, não é a recusa em puxar o gatilho. Recusar-se a agir, quando o momento chega, é trair todo o poder que você construiu. Esse momento decisivo é sinalizado por algo específico, a oferta de vulnerabilidade dela. Não confunda com um elogio vago ou um flerte superficial, é algo mais profundo. É quando ela, construída pela segurança do seu silêncio receptivo, compartilha uma dúvida real, um medo íntimo, uma ambição secreta ou uma fraqueza confessável. Ela entrega um pedaço de si que não é performático, que é genuíno. Esse é o convite inconsciente mais claro que você receberá. Sua quietude qualificada criou o campo de segurança necessário para que ela fizesse essa oferta. Ela está, simbolicamente, estendendo a ponte. A hora de quebrar o silêncio protetor com uma ação direcionada e inquestionável não é apenas oportuna. É a conclusão lógica e necessária do ritual que vocês dois estavam performando. Ficar em silêncio além desse ponto não é poder. É impotência vestida de cautela. O método para essa transição é a ação declaratória silenciosa. Você não declara nada com palavras grandiosas, confissões emocionais ou perguntas que transferem o poder de volta para ela. O que você sente por mim? Você age. A ação é a linguagem final. Após ela ter se aberto, após ela ter depositado essa vulnerabilidade no seu vaso silencioso, você faz algo que traduz sua observação atenta em cuidado concreto e decisivo. O exemplo clássico. Semanas antes, em uma conversa casual, ela mencionou um livro obscuro que sempre quis ler. Uma música de uma banda que ninguém conhece, um lugar específico que tem significado. Você simplesmente, em um momento apropriado e sem alarde, entrega o livro, cria uma playlist com aquela banda, sugere um passeio naquele lugar. A mensagem transmitida é devastadoramente clara e poderosa. Eu não apenas ouvi suas palavras, eu absorvi sua essência, eu retive o que é importante para você. E agora eu provo.
Essa ação, precedida por semanas ou meses de quietude observacional, tem um peso emocional nuclear. É a prova definitiva de que seu silêncio nunca foi indiferença, era atenção de mais alta qualidade. A consistência emocional após a ação é tudo. O pior erro possível é, após esse movimento certeiro, voltar ao estado anterior de ansiedade. Agir e depois inundá-la com mensagens perguntando: gostou? O que achou? Podemos falar sobre o que isso significa? É como disparar uma flecha perfeita e depois correr atrás dela gritando para ver se acertou. Destrói a elegância do gesto. Sua ação deve ser uma extensão natural e fluida da sua quietude, calma, certeira, concluída. Você entrega o livro, sorri de forma contida e volta ao seu estado de presença quieta. Você criou um fato. Você não pede permissão para que o fato exista ou para que seja avaliado. Isso a deixa, no melhor sentido da palavra, sem chão. Ela não tem uma reação pré-pronta para algo que foge completamente ao script comum dos homens, que alterna entre indiferença grosseira e necessidade pegajosa. Ela é forçada a processar, a sentir, a se reorganizar emocionalmente em torno desse novo dado. E é nesse processo de reorganização interna dela que o vínculo verdadeiro se solda. Isso nos leva à linguagem definitiva do poder, a linguagem do fato consumado. Na psicologia do poder e da influência, um fato consumado é irrefutável. Não se debate, não se negocia. Ele simplesmente é. Sua ação, nascida da paciência milimétrica da observação silenciosa, é um fato consumado no campo emocional. Não é uma pergunta cheia de medo. Posso te beijar? Que coloca nela o ônus da decisão e a tira do momento. É a criação tranquila de uma nova realidade. Estou te beijando. A quietude lhe deu o mapa mais detalhado possível do território emocional dela. A ação é você, com confiança silenciosa, caminhando diretamente para o destino que o mapa revelou. E quando essas duas forças se unem, a paciência infinita do observador e a coragem implacável do conquistador, você transcende a categoria de homem que tenta atrair. Você se estabelece como um homem que simplesmente atrai. Atração deixa de ser algo que você busca e se torna uma consequência natural do que você é e de como você se move no mundo. Você troca a súplica pela presença, a pergunta pela afirmação, a dúvida pela realidade criada. A maior vitória, aquela que reverbera muito além de qualquer encontro ou relacionamento específico, não é a mulher que você atrai usando essas técnicas. É a morte silenciosa do homem que precisava atrair para se validar. A quietude, quando internalizada e dominada, deixa de ser uma tática consciente, um conjunto de passos a seguir. Ela se calcifica no seu sistema nervoso e se torna seu estado natural de ser. Você não usa o silêncio estrategicamente. Você é silenciosamente confiante. A dor antiga da invisibilidade, a sensação de ser um fantasma emocional, se dissolve não porque o mundo passou a notá-lo, mas porque você passou a se ver com clareza total. Você se tornou sua própria fonte de reconhecimento. E esse autorreconhecimento, essa soberania interior, é a fonte de magnetismo mais poderosa que existe. As pessoas são atraídas não pelo que você projeta, mas pelo que você contém, e quando você contém um universo interno completo, você se torna irresistivelmente interessante. Você agora possui uma nova métrica para medir sua evolução, que podemos chamar de eco-doppler emocional. Assim como um radar mede a velocidade e a direção de um objeto pelo eco que ele retorna, você mede a mudança no seu próprio campo de poder pelo tipo de eco que suas interações agora produzem. As mulheres, e as pessoas em geral, não reagem mais principalmente ao seu ruído, suas palavras, suas histórias, seu esforço para entreter. Elas reagem ao vácuo qualificado, à presença calma, à quietude carregada que você agora emana. O interesse delas chega até você não como uma reação barulhenta e imediata, mas como um eco claro, nítido e com direção definida. É o interesse direcionado à sua essência, não a uma performance que você está dando. Você sente a diferença na qualidade do olhar, na profundidade das perguntas, no investimento espontâneo delas. O jogo mudou porque o jogador mudou. Tudo isso funcionou e continuará a funcionar, por uma razão fundamental que é a revelação final. Você nunca foi a resposta. Você era a pergunta. A atração profunda e duradoura não é despertada pelo homem que tem todas as respostas, que se explica, que se justifica, que se entrega em um manual de instruções. Ela é despertada pelo homem que é, em si mesmo, uma pergunta intrigante e irresistível. Sua quietude fez com que ela se perguntasse, vezes sem conta, quem é esse homem? E, crucialmente, ao buscar essa resposta, ela foi obrigada a cavar dentro de si mesma, a usar sua imaginação, sua inteligência emocional,
sua curiosidade. A resposta que ela encontrou, portanto, não foi uma lista de fatos sobre você. Foi uma experiência emocional que ela criou dentro dela, inspirada pela sua presença. Ao conectá-lo a essa experiência interna poderosa, ela se conecta a você de uma forma autêntica e inquebrável. Você deixa de ser apenas uma opção no cardápio e se torna um arquétipo vivo em sua psique. Isso define a nova hierarquia na qual você agora opera. A maioria dos homens vive como convocados. Eles atendem imediatamente ao chamado da validação feminina. Um like, uma mensagem, um olhar, e eles correm, se apresentam, se oferecem. Sua vida emocional é uma sequência de reações. O homem da quietude, aquele que integrou essas camadas, se torna o escolhido. Ele não atende a chamados externos. Sua própria presença, sua quietude confiante e seu mundo interno rico são o chamado. Ele emite uma frequência específica. E isso inverte completamente a dinâmica cósmica do jogo da atração. Você não está mais na plateia, torcendo para ser visto, aplaudindo performances alheias na esperança de ser notado. Você é a peça. Você é a atração principal. As pessoas não vêm até você para receber algo. Elas vêm para experimentar o que já está lá. No início, a quietude é uma arma. Você a empunha para demarcar território emocional, para se defender da insignificância imposta pelo mundo, para conquistar espaço e respeito. É uma ferramenta de guerra silenciosa, mas com a maestria, com a integração total, algo alquímico acontece. A arma se desfaz. O que resta não é uma ferramenta de batalha, mas uma construção muito mais permanente e poderosa, um abrigo. Sua quietude se transforma em um espaço seguro, profundo e energicamente carregado. É um porto seguro não da vida, mas da superficialidade, do ruído incessante e da performatividade vazia do mundo. É para esse abrigo que uma mulher de verdade, aquela com profundidade, inteligência emocional e autenticidade, será irresistivelmente atraída. Ela não virá buscando salvação ou entretenimento. Virá buscando, em última análise, descanso. Descanso para ser ela mesma, sem máscaras. E é nesse descanso compartilhado, oferecido por um homem que não teme o silêncio, porque é senhor do seu próprio mundo interior, que o verdadeiro vínculo, a atração mais profunda e a conexão que realmente importa, finalmente encontram um solo para nascer e crescer. A jornada da quietude, portanto, não termina na conquista de outro. Ela culmina na conquista de um estado de ser que, por sua própria natureza, atrai tudo o que é congruente com sua paz e seu poder.